Olá, você de casa, obrigada pela sua audiência. Eu sou Noêmia Frazão e eu quero te convidar aqui a estar comigo no programa Amigas de Negócios e também entender mais de um programa de retomada da economia que a rede lançou. E para você participar é simples, só entrar nas nossas redes sociais e saber lá o nosso calendário de eventos que acontecem de network in company nas empresas. E você também que perdeu aqui alguma edição do nosso programa, pode entrar lá no YouTube, Rede Educativa MS e também na Rede Amigas de Negócios. Assistir aqui as nossas entrevistas e mais do que isso, encaminhar para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que empreende para se sentir cada vez mais motivado. Hoje é um dia especial, sim, porque é o dia do nosso quadro Café com o Líder, que nós temos o principal projeto, que é trazer aqui presidente de entidade, associação, instituições que estão na sociedade, que empreendem, né, fazendo aí também a nossa economia circular. E eu trouxe ao nosso programa aqui a presidente do Conselho Regional de Odontologia. Mas antes da nossa entrevista, eu quero chamar a minha amiga Fernanda Gutierrez, que é colunista aqui do nosso programa, que dá aquela dica legal para você. Vamos assistir? Olá, meu nome é Fernanda Gutierrez, advogada. Hoje eu vou passar uma dica legal sobre a área previdenciária. Você sabia que todos os recolhimentos feitos ao INSS ficam registrados em um sistema que pode ser acessado pelo cidadão por meio do portal meuinss.gov.br? Nesse sistema, você consegue ver os vínculos de emprego, os recolhimentos que foram feitos ao longo da vida, a simulação do tempo de contribuição, requerimentos administrativos, agendamento de perícia, entre outros serviços. Então, é importante que você faça a sua senha de cadastro, acesse e conheça os serviços disponíveis no site do INSS e, principalmente, a sua vida contributiva. Essa foi a dica legal de hoje. Acompanhe e assista o programa que teremos novas dicas para você. E hoje em nosso programa eu trago aqui a nossa líder. Hoje é Silvana da Silva, presidente do Conselho de Odontologia do Estado de Mato Grosso do Sul, especialista em odontopediatria, e ela está aí no cargo de presidente e vai compartilhar conosco um pouco sobre a instituição. Bem-vinda ao programa. Obrigada por ter aceitado o convite de tomar um café comigo. Eu que agradeço o convite para poder falar sobre o nosso conselho. É uma delícia receber uma mulher e ainda presidente, porque a gente vê a dificuldade, né? A verdade, os desafios que a mulher tem de estar na presidência, muitas vezes em cargo de notoriedade, né, presidente? Eu, lembrando aqui, eu sou a primeira mulher presidente do Conselho de Odontologia de Mato Grosso do Sul. Que já existe há quantos anos? Desde a divisão do Estado, né? Desde a divisão do Estado que nós temos o Conselho. Nossa, que se Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Então, já fazia parte ali do histórico do Conselho? Como é que foi a sua atuação hoje? Você é presidente. Eu comecei, eu sou de Três Lagoas, né? Trabalhei, né, em Três Lagoas. E eu era delegada do Conselho. Lá em Três Lagoas nós tínhamos uma delegacia. Eu era delegada e depois que eu aposentei, eu vim a Campo Grande. E fui participar, e participei do Conselho mesmo, como conselheira. E depois passei a ser conselheira efetiva. E foi assim, não tive dificuldades, foi assim aos poucos, né? Fui pegando os cargos, comecei na outra e chegou na hora que fomos montar uma nova chapa, né? Uma nova diretoria. Seu nome foi colocado. E a própria diretoria, todos que estavam lá, indicaram o meu nome. Gostou da indicação, do convite? Gostei, é uma coisa que eu gosto muito, né? Classista, essa coisa da classe, tá bem no sangue. Sim, e também assim, eu adoro odontologia. E eu tive que parar de trabalhar por conta que eu tive problema na minha mão. Então, você me conta tudo. Peraí, quando que você começou? Quando que a odontologia bateu no seu coração? Que você falou assim, eu vou me formar em odonto. Porque a odontologia é um braço da medicina. Forte, né? Muitas coisas passam. Então, eu, na época, quando eu fui prestar o vestibular, eu não sabia, gente muito nova, né? 17 anos, você não sabe o que vai fazer, né? Eu não tinha influência, né? Meu pai era bancário, né? Não tinha influência, assim, direta da odontologia. E eu fiz aquele teste vocacional, né? E na época eu lembro que deu direito, assistência social e odonto. E na hora, não sei porque, na hora que eu olhei, falei, não, vai ser odonto. E prestei só para odonto mesmo. E eu fiz faculdade em Minas Gerais, né? Fiz em Uberaba, a família do meu pai é toda de Uberaba, e eu fiz a faculdade lá. E foi assim, e o que aconteceu? Eu gosto muito da odontologia. E por conta disso... Quanto tempo você trabalhou na área aqui no estado? Eu trabalhei mais de 35 anos. Foi fazer clínica?
No começo, eu formei e fiquei 1 ano em São Paulo. Aí voltei para Mato Grosso do Sul, me casei e trabalhei como clínico. E depois eu fiz a especialidade de odontopediatria. Por que você escolheu pediatria? Olha, eu gostei bastante, gosto. Eu não gostava de atender adulto, eu gostava de atender crianças, eu adoro crianças. Então, acho que por conta disso, e meu marido é dentista, ele atendia os adultos e eu atendia as crianças. Acho que começou por aí. E eu me encantei. Aí, depois que eu fui fazer a especialidade. Muito bom, muito fantástico. 35 anos trabalhando. E você, na profissão, você adquiriu esse problema de saúde? Sim, porque criança a gente não atende como deve ser o atendimento, né? Você se vira todo, se contorce, vira a mão, tudo. Aí eu comecei a ter o problema na mão. O dentista tem problema, né? De coluna, de mão, por causa da posição que nós trabalhamos, né? Aí, quando chegou no ponto que eu não podia trabalhar mais, aí eu tive que parar. Só parei por conta disso. Só por causa disso. E doeu? Dói no coração, né? Sim, dói na mão, mas assim, por que eu me envolvi? Então, aí onde que está? Por que eu me envolvi no conselho? Que foi uma maneira de eu continuar na odontologia sem estar trabalhando ali na prática mesmo. E também está no conselho desde então? Faz tempo, eu já estava como delegada em Três Lagoas, né? E depois já tem um tempo que eu estou no conselho. Quando a gente fala sobre o conselho, o conselho representa quantos profissionais aqui no estado, presidente? Dentista, João Dentista, nós temos 5.100 e pouco em atividade. É que são vários, né? Tem o Proteste, tem SB, TSB, laboratórios, todos eu não lembro. Assim, o João Dentista, 5.100 e pouco, mais ou menos, que nós temos em atividade. Uau, 5.000. E aí o Estado, como é que o Conselho faz hoje o modelo de gestão? Você falou que você era delegada da região de Três Lagoas, né? E aqui a gente vê que os conselhos tentam se organizar para que cada região, Dourados, Ponta Porã, tenha aí um delegado. E como é que o Conselho hoje está fazendo essa gestão para trazer os dentistas para próximo do Conselho? Como é que está feita essa gestão? Então, nós temos as delegacias, hoje nós tínhamos 3, né, que era Corumbá, Dourados e Três Lagoas. Hoje nós estamos só com Três Lagoas e Dourados, mas, assim, nós sempre chegamos... Por que nós diminuímos as delegacias? Porque hoje está sendo quase tudo online. Então, assim, a gente tem um programa de papel zero, então tudo fazer online. Então, o profissional não precisa ir ao conselho para poder fazer nada hoje em dia, né? Só vai se quiser mesmo, né, fazer uma visita para nós, mas não precisa, né? É que tem uma turma mais antiga que tem dificuldades. Isso que eu ia te falar, porque o dentista... Tem uma turma mais antiga que tem essa dificuldade, né? Quando a gente entrevista os presidentes de entidade aqui, a gente fala sobre essa questão da pandemia, né? Do que a pandemia trouxe de aprendizado, que foi essa questão da interação com o mundo digital, né? Do conselho poder fazer as conferências online. Fizemos muitos. Né? E alguns presidentes sentam e falam assim, a gente começou fazendo, estamos fazendo até hoje, mas hoje o pessoal quer presencial. Então, a gente ainda bem que o profissional dentista tem aí a grande maioria, então, já com o pé bem dentro nessa questão do mundo digital, né? Eu mesmo tenho dificuldade no digital. Eu tenho ajuda lá do conselho, né? Porque tudo vem digital para mim hoje, né? Eu tenho alguém que me ajude, porque eu tenho essa dificuldade. Eu acho que a turma mais ou menos da minha idade, a turma tem muita coisa essa para dificuldade. aprender, muita coisa rápida, né? que lança. A turma nova foi acostumada, entrou nisso, é fácil, né? Mas a turma mais antiga, realmente, a gente tem dificuldades e eles procuram o conselho. Então, mas assim, com a pandemia, o pessoal começou muito a entrar nessa... Ficava em casa, aí você começa a mexer e começa a aprender, né? Já estava na gestão na época da pandemia? Sim, sim. Eu estou na minha segunda gestão. São 2 anos. Qual foi o maior desafio nesse período, presidente? Então, primeiro que a gente não sabia o que estava acontecendo. Ficou todo mundo perdido. Fica em cima da boca da Aí, pessoa, o que nós vimos? Nós éramos os mais vulneráveis. Então, só que apesar de nós sermos os mais vulneráveis, nós sabíamos que os problemas bucais, todos os problemas que a gente tinha na boca, pioravam os casos de Covid. Doenças. Então, complicava muito mais. Você fala tinha complicações. Por exemplo, você tinha problemas de gengiva, né, problema de infecções de dente. Na intubação, a coisa complicava-se muito mais. Então, a gente não podia parar. Então, o que nós? Primeiro, brigamos pelas vacinas. Brigamos muito pelas vacinas. E vou falar assim, nosso estado foi quase o primeiro a vacinar os profissionais e os acadêmicos de odontologia que trabalhavam nas clínicas. Verdade. Né? No Brasil inteiro, nós fomos um dos primeiros. Isso é louvável, né? Da gente falar que aqui de Mato Grosso do Sul, só realmente quem mora no estado e vê o cenário de fora que a gente consegue dizer isso. Gente, é muito sério isso. Quando a gente fala sobre essa questão da vacinação, dessa retomada, de vacinar logo para voltar a trabalhar, né? O nosso estado foi o primeiro a fazer isso. A gente saiu na frente do cenário Sim, eu mostrava assim, como a gente participa de grupos do Brasil inteiro. Então, quando eu falava o que estava acontecendo, que eu ia colocando, né? Nossa, nós fizemos isso, nós estamos fazendo. O pessoal ficava encantado, né, assim, da nossa rapidez, como foi feito. E outra coisa que foi super importante,
que ninguém sabia. O cirurgião dentista sempre foi acostumado com biossegurança, né? Tanto é que a maioria dos profissionais nossos, no início, quando teve os 1 ano e meio da pandemia, né, parte crítica, a maioria dos profissionais não foram contaminados no atendimento, e sim em casa, jantar, foram contaminados dessas maneiras. Por quê? Porque a gente era acostumado com biossegurança. Apesar disso, nós compramos, o Conselho comprou cursos de biossegurança da USP, da Unifesp, vários professores, né, que estavam trabalhando em cima disso. Nós compramos cursos e demos para os coordenadores de saúde bucal, para os dentistas, deu acesso a todo mundo aos cursos, tudo que ia acontecendo online, né, porque foi quando começamos, no início as lives, era enorme, né, muita gente, mais de 800 pessoas assistiam as nossas lives. Por quê? Porque ninguém sabia. Então, nós temos essa parte de estar orientando como atender. Não tivemos dificuldade, porque a gente sempre é acostumado com máscara, com gorro, com luva. Isso para nós foi assim, muito tranquilo, né? Isso nós não tivemos dificuldades. E fizemos toda essa orientação. Então, nosso trabalho foi basicamente isso. Era que os profissionais nossos não parassem. Até teve meio discordar, vocês estão incentivando, né? Falei, claro que nós estamos incentivando com segurança, que nós não podemos parar. Realmente, a odontologia do nosso estado praticamente não parou. Paramos o serviço público. Por quê? Por conta dos IPIs, que era tipo uma caixa de máscara, R$ 9, R$ 10, foi para 100 e pouco. Então, os governos, os municípios não tinham condições de comprar aquela quantidade com aquele preço, assim, de última hora toda. Então, a gente sabia dessa dificuldade. Então, realmente, quem parou foi o público, né? Que depois que vieram as verbas, né, federais, que deu para se adequar, que o material já estava fácil, todo mundo comprar. Não estava no preço ideal, mas já estava bem mais fácil. Nós passamos aí em todos os municípios e cobrar a volta do profissional do serviço público. Isso que eu ia comentar com a senhora, essa questão da sua percepção, sabe, da sua visão como presidente, também como profissional, porque quando a gente fala sobre essa questão do serviço público, de ter o atendimento odontológico, do quanto ainda isso é importante reforçar, né, doutora? Então, isso daí foi muito importante, que aí nós fomos cobrar. Né? Porque muitas vezes, assim, tá ali apesar que eu fiquei super feliz, porque assim, a maioria dos municípios já tinham voltado e estava dando atendimento à população. Porque eu não achava justo, né? Nossa, eu não achava justo, a gente batalhamos tanto para nenhum profissional nosso parar da rede privada. E a rede pública, o público que sem condições não ter esse atendimento. Foi onde que nós voltamos, fizemos vários... grande massa, né? Nós fizemos... grande massa, infelizmente. Não conseguimos, mas nós fizemos mais de 50 municípios conversando com o secretário de saúde, cobrando a volta do profissional. Então, assim, eu fiquei contente que a maioria tinha votado. Foram poucos os municípios que estavam com dificuldade. Nós vamos para o intervalo, eu volto. A gente vai falar de novo sobre retomada, tá? E de ações. Eu vou para o intervalo, gente. Eu estou com a entrevista com a Silvana Silva, presidente do Conselho Regional de Odontologia do nosso estado de Mato Grosso do Sul. E eu estou de volta aqui ao programa Amigas de Negócios com a entrevista com a presidente do Conselho Regional de Odontologia do nosso estado de Mato Grosso do Sul, a Silvana Silva. Silvana, nós estávamos falando no primeiro bloco dessa questão dos investimentos do Conselho para com os profissionais, nessa questão dos cursos de capacitação, nesse período da pandemia, dessa conscientização, na verdade, já é um profissional já adapto, né, com essa questão da biossegurança. Mas e a retomada da economia foi acontecendo gradativamente, está acontecendo gradativamente no Conselho? Não, realmente, foi o que eu te falei. Não pararam. Não pararam, né? Para alguns que ficaram preocupados, realmente, mas assim, a grande maioria não parou. Parou o serviço público, que depois retornou, né? Foi a nossa cobrança no serviço público, para eles retornarem. Então, nós não tivemos esse problema com a pandemia, né? Muitos realmente ficaram com medo. E teve um problema também. Teve uma população que ficou com medo de voltar aos consultórios. Né? Então, nós tivemos também isso daí. Teve algumas cidades que nós até fomos na rádio falar da importância que não poderia ficar sem tratamento odontológico, né? Por conta de complicações se chegasse a ter um Covid. Que a gente precisava continuar, que a gente estava preparado para estar recebendo... O profissional dentista é um profissional autônomo, quando vai para a iniciativa privada, né? Ele é um profissional autônomo, queira ou não, ele vai ter que empreender, né? Empreender, montar uma clínica ali, você... Doutora nisso, empreendeu fazendo isso na sua carreira com o seu esposo. O Conselho incentiva essa questão do profissional cada vez mais se capacitar para um empreendedorismo, doutora?
Sim, tanto é que nós já tivemos até parceria com o Sebrae para poder estar fazendo essa capacitação. Então, a gente sempre trabalhou porque o dentista, ele é preparado na faculdade não para ser um empreendedor, mas ser um profissional para atender o paciente. Então, quando eles saem daí, eles têm essa dificuldade. Então, por isso, nós já fizemos várias... Com essa visão empreendedora. Você passou por isso? Eu acho que é nato. Eu não tive esse problema. Mas eu vejo dificuldades de muitos profissionais. Então, assim, eu vejo que normalmente as pessoas têm essa dificuldade. A gente está falando sobre questões técnicas, né? Sim. O cara forma ali, o dentista forma para ser um médico, dentista. Mas na hora de vir a empreender... Eles têm essa dificuldade. Aí tem essa dificuldade. Então, nós não estamos falando de simpatia ou até introversão, é dificuldade de gestão. Então eu tenho essa facilidade, né? Até quando eu assisto os cursos de gestão, nós já apresentamos vários cursos de gestão, né? Eu até conversando com o professor, falei, olha, tudo que você está ensinando aí, eu acho que eu nasci porque eu sempre fiz dessa maneira, né? Então, eu acho que meu marido já não é assim, entendeu? Eu que sou assim, eu que puxava, eu que organizava dessa maneira. Assim, a clínica. Mas eu vejo essa dificuldade nos profissionais. Então, a gente até tem esses cursos, né, de empreendedorismo. Vai ter um agora, não é nosso, quem está apoiando é até o de Distrito Federal, do Conselho, mas a gente abre para todos, né? Como montar seu consultório, né? O que você precisa ver. Então, a gente tem sempre um trabalho desse. E o trabalho do Conselho com os acadêmicos, né? Quando a gente fala também sobre essa questão da base, né? O que está formando, os profissionais que se formaram, vai para o mercado. Ou vai fazer parceria com outros dentistas, ou entra muitas vezes até para a rede pública. Mas os acadêmicos, às vezes, saem e ficam, né? Perdidos, né? Não tem essa disciplina do empreender, não tem a modalidade e quer clinicar, quer praticar o que aprendeu para depois aí vir o empreendedorismo. O Conselho tem algum trabalho voltado com essa base dos acadêmicos? Então, nós somos bem parceiros com as universidades, né? Todos aqui do nosso estado, a gente tem uma parceria muito grande. Na jornada deles, a gente financia professores, né? Tudo que eles pedem. Eles pedem curso, a gente tudo que são pedidos, a gente leva para a universidade. A gente vê essa dificuldade, e isso a gente tem... É que é tanta coisa que nós queremos fazer que tem hora que você se perde, né? Eu sei. E isso é uma coisa assim, que eu acho importante, que a gente tem que tentar trabalhar no Formei e aí. Nós já fizemos uma palestra dessa. Formei e aí, né? O que eu vou fazer? Né? Então, a gente tem ajudado dessa maneira, né? Os formandos. Os alunos, o pessoal que forma, né? Sai aí para o mercado, de fato, né? Que é você ali com novinha, né? Que iniciou. Quando a gente fala sobre instituição, aqui no nosso programa, eu sempre pergunto para os presidentes que vêm essa questão do conselho, porque é uma instituição de autarquia, né? Se pode haver parceria com empresas da iniciativa privada, a título de oferecer benefícios, às vezes convênios, se o CRO é aberto para isso. Porque o nosso programa aqui, o pessoal fica assim, mas o meu sonho é vender para os dentistas, né? eu recebo tudo isso no WhatsApp depois, sabia, Edson? O meu sonho é vender para os dentistas. Como é que eu faço, Noemi? Aí eu fico em saia justa, porque de um lado de cá tem o presidente com regras de autarquia e do lado de lá tem o empresário empreendedor. Falei assim, eu pergunto lá no programa, assiste que a gente vai ter a resposta. Não, nós temos no nosso site chamamento público. Então, se você vende alguma coisa, é só entrar lá, né? Fazer sua inscrição lá, que a gente faz avaliação e abrimos. Nós temos vários, assim, convênios, parcerias, temos bastante já. É muito bom. Para nós também é muito bom, né? Para os nossos profissionais, né? Exatamente o que eu ia comentar. Para vocês são extraordinário, porque oferecer ali para o associado, né? O benefício do Conselho. Então, falando sobre retomada e falando sobre a instituição, para que as pessoas possam entender melhor e ter mais informações mais fundamentadas, que muitas das vezes tem muita boato, né? Sobre a doença, sobre a educação, sobre essa questão de parcerias também com o Conselho, até a escola privada e etc. Como que as pessoas podem se informar no site do Conselho, presidente? Não, ela entra no site do Conselho, ali tem todas as explicações, né, do que eles precisam. Se ele quer saber se um profissional é especialista realmente, se aquele profissional é registrado no Conselho, porque para trabalhar aqui no Estado, ele tem que ser registrado no Conselho. Não basta ele ser cirurgião dentista, ele tem que ser registrado. Então, se você entrando no site, você tem como saber se o profissional está registrado ou não. Se ele for registrado lá em São Paulo, ele não pode trabalhar atua lá. Mas se ele for registrado lá e quiser atuar aqui, ele tem que ter o registro do conselho secundário local. Ele pode ter as duas. Ele tira o secundário e pode trabalhar. Nós temos muitos profissionais assim, né? Principalmente nas divisas, né? Que a gente tem com os estados, Paraná, São Paulo, Goiás,
A gente tem bastante profissionais Que o nos dois. profissional tá nos dois Eles são casos. registrados nos dois, tem que ser registrado nos dois. Então não basta ser cirurgião dentista, ele tem que estar registrado no conselho. Combinado. Obrigada por sua vinda aqui ao programa, obrigada por você participar, deixar o conselho aberto para todos nós sim. aqui buscarmos informações reais, né, de notícias e informações. A gente sempre fala aqui porque o fake news está solto aí as pessoas às vezes se baseiam com informações das redes sociais apenas. Então, quando você vai buscar uma informação correta, é importante você buscar na base da informação, nos conselhos, seja na questão médica, na questão odontológica, né, até de direito, né, buscar a ordem dos advogados, enfim, buscar as instituições para que você possa cada vez se informar mais. As pessoas às vezes me perguntam na rua assim, aonde que eu busco essa informação? Eu falo, gente, vá nas instituições. Sim. Nas instituições é realmente as informações que têm credibilidade e informação para que você que empreende, muitas das vezes, entender um pouco mais de legislação, um pouco mais de técnicas, né, e de parcerias. E nós temos no site reclamações, perguntas também, a gente recebe lá e são todas respondidas, né? Não só denúncias, né, mas também dúvidas, né, querem saber alguma coisa da odontologia, só entrar no site e colocar que nós respondemos. Obrigada Tá por bom? você ter vindo aqui ao programa. Eu que agradeço, ter estar podendo vindo falar sobre o compartilhar. conselho. Sucesso para Obrigada, você, viu? que Deus Obrigada abençoe. você também no seu É a programa. presidente do Sorriso Bonito, gente, claro, né, presidente da odontologia. Obrigada, gente, você que está em casa, obrigada pela sua audiência, espero que você tenha gostado dessa top entrevista. Vai ficar aqui o endereço do nosso Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, para que você queira cada vez mais buscar a informação correta, né, de notícias. E venha mais vezes, presidente, para a gente trazer aqui informações. Um beijo, gente, e fiquem com Deus.